Estamos aqui com a professora de língua portuguesa, Marta Eugênia, na Escola Quintela Cavalcante. Iremos debater um pouco sobre o livro Angústia, de Graciliano Ramos. Bom, professora, quando a senhora leu o livro, qual foi o primeiro impacto que ele lhe causou? O personagem, primeiro que é um livro de primeira pessoa. A primeira pessoa, o leitor tem que dizer eu, não é? Isso. Então ele tem que assumir também as mesmas dores que o Luiz. Ele entra na história. Entrar na história significa sentir junto com esse personagem. É um livro muito impactante. No meu caso, porque eu vinha de uma leitura do Graciliano de um modo mais social. Na verdade, assim, eu passei pela denúncia social que Vidas Secas representa. Uma linguagem mais seca, os personagens têm poucas falas, que não há interação, então a palavra descaso e abandono resume muito bem a questão de Vidas Secas. Ela é retomada aqui em Luiz, porque ele também é abandonado. Ele tem uma vida difícil. Sofrido. A linguagem, o cenário que rodeia esse personagem é todo negativo. Né? Observe que Graciliano fala pobreza total. O cenário é pobre. E tudo dele, de bom, tudo é tirado dele. A começar pelo amor. Marina, que apesar de ter sido também colocada como uma mulher interesseira, a gente também tem que reparar na condição da mulher nessa época. A mulher não tinha muita voz ativa. Então ela só servia de briga, de troféu, né? Entre ele e o Julião. Convenhamos, ele não tinha como competir com o Julião, não tem como. O Julião tem dinheiro, tem o sim da vida, tem o sim de Mariana. Tem um status social mais... Exatamente, ele tem um status social mais elevado, ele tem um posicionamento mais firme. E o nosso protagonista, o Luiz, ele vai ser preparado para o fracasso. Sim. Tanto fala que ele já nasceu pobre. E ele vai continuar. E assim, ele nasce naquela condição já marginal, né? Vive à margem da sociedade. E imagine, a gente começa a imaginar, quando a gente vê o Graciliano, o seguinte: quando você começa a ler a vida do Luiz, você começa a sentir essa paranoia que ele sente. Ele só tem coisa negativa para pensar, para discutir, para avaliar, e ele tenta lutar, mas a forma que ele tem para lutar é a referência que ele tem, é que a vida foi violenta com ele, então a referência que ele tem é a violência, e que ele vai jogar isso, a forma de luta dele vai ser na violência, matando o Julião. Vai matar o Julião porque o Julião não tratou bem a vida, a Marina. Não soube cuidar de Marina. Além de brincar, ainda deixou ela com o filho. A mulher nessa época não tinha voz ativa, na verdade ficava sendo só assim, com relação ao termo angústia, esse título tem alguma relação com o sentimento do protagonista? Com certeza. Ele é angustiado. Ele é angustiado porque ele vai sentindo as perdas. E isso continua, porque quando ele luta contra essa angústia, ele arruma a próxima angústia, que é de ser um assassino e de ser perseguido. E a angústia, se a gente for observar, o título é interessante porque não existe uma angústia toda social. A angústia ela é muito subjetiva, ela é muito individual. Por isso a primeira pessoa usada pelo Graciliano. Ele usa a primeira pessoa porque a angústia é um substantivo abstrato. A angústia não existe sozinha, do nada. Uma característica dos abstratos é que é preciso que alguém sinta para poder ele existir. Tem alguns detalhes também na linguagem que é interessante.
quando a gente vai ver, eu não lembro exatamente as colocações, mas tem umas partes que ele usa uma locução verbal na voz passiva, remetendo-se ao personagem, para que a gente tenha essa noção de que ele não cavou isso tudo também. Não é bem assim, né? A culpa que ele carrega é uma culpa que foi aprendida pela instituição da Igreja Católica também, né? A Igreja, quer dizer, ele é levado a uma condição difícil, ele vai lutar, se para ele lutar por Mariana, ele acaba matando o Julião. Matar o Julião é uma forma de matar a si mesmo, mas o que foi feito a ele também busca esse tipo de resultado. E foi o que lhe deixou mais angustiado, foi a Com morte. certeza. Ele ficou afogado nisso. É tanto fala, professora, que assim, é aquele tal que diz, uma pessoa só pode amar a outra quando se tem amor próprio. Quer dizer, esse amor próprio, ele não passou por isso. É justamente isso, professora, porque Ele não vivenciou amor se ele próprio. matou Julião por ela, ele tanto matou Julião e ficou sem ela. Da mesma forma. Sim, mas era uma coisa na cabeça dele, né? Claro. A gente não está tentando justificar, mas explica. Explica, porque ele precisa eliminar aquilo que colocou ele naquela condição. A cabeça dele é isso. Ele só vai resolver dessa forma. Mas aí ele dá com os burros nada, tudo bem. Ele enfoca, né, Julião. Mas enforcar Julião é enforcar a si mesmo. Ele é um homem enforcado, sufocado pela vida, sufocado em todos os E só aumentou níveis, os seus problemas. sozinho em todos os níveis. E ele tem que conviver com aquilo, conviver. Mas aí é engraçado a gente pensar como é que as pessoas... porque o sistema, o outro lado, né? Porque quem toma dele não tem que conviver com a angústia. Quem tem que conviver angustiado é ele. Por que isso? Isso leva a gente a questionar. Por que o comportamento do Luiz, Luiz é uma ironia, né? Luiz de luz, mas é um Luiz da Silva, é um Luiz que vem dessa... Silva é um nome europeu, é um nome que vem do processo de colonização. O Brasil é um país colonizado, então é um comportamento de colonizado, então isso já vem repassando, ele passa, atravessa as políticas. O Brasil antes, que passa a ser república, depois vem a questão do Getúlio Vargas, do Estado Novo, enfim, e Graciliano ele está nessa época, um pouco nessa época, foi geração de 30 né, para cá, exatamente. Esse livro ele não estava pronto ainda, foi o José Olímpio que ele foi preso, né? Assim que ele foi preso, o José Olímpio foi lá para tomar o manuscrito, das mãos dele, entende-se, né? Para aconselhar ele a publicar e tal, e ele disse que não está pronto, ele é perfeccionista. Assim, é uma coisa que o Graciliano tem, assim, é uma peculiaridade dele, a preocupação com a linguagem, a preocupação com a palavra e a realidade, o choque entre realidade e fantasia. Estou experimentando ele agora em Alexandre e Outros Heróis. Linguagem mais leve, lúdica, linda, mas esse personagem ele vai parar de contar a história, porque sonhar, parece que a realidade sufoca o sonho. A realidade era muito crua com o sonhador, né? Ele denuncia isso muito. Ele chega mesmo. a se comparar muito com animais, como se ele fosse aqueles animais, se ele tivesse aquela característica de animais. Essa questão animalística é interessante, porque em Fabiano, em Vidas Secas, ele diz: Fabiano, você é um homem, Fabiano. Depois ele diz: não, Fabiano, você é um bicho. Dentro da mata, você e o cavalo se fundem na caatinga, juntos. É interessante isso,
porque ele traz isso, essa condição animalesca que tem Fabiano, né? E é justamente também por questões da seca, mas ele também experimenta o soldado amarelo, quando ele diz, governo é governo, e não se vinga, né? Isso aí, aquela questão de perdoar, que você está numa condição mais desfavorável, você deixa para lá, a igreja também quer isso, né? É mais fácil um rico entrar, ou um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, e isso já faz com que o pobre não pense nessa ideia de riqueza, ou veja a riqueza, principalmente nessa época aí, né? Em que a igreja era bem, foca muito a questão do pecado, e ele como um pecador, ele vive com remorso, com aquilo. Então, mas se você observar em São Bernardo, por exemplo, ele já vai colocar mais a coisificação do homem, o homem enquanto coisa. Ele só vai se angustiar depois que ele toma todas as atitudes. No caso de angústia, ele já está fadado ao fracasso. Ele não pode competir com Juliano. O amor da vida dele, que é com o amor que a gente trabalha o campo sensorial, né, os sentidos, isso é tirado, ela acaba escolhendo, né? No caso, ele já estava ciente de que já tudo tinha acabado para ele, na verdade, né? Sim. De que ele não tinha mais perspectiva de ele ganhar nada. E ele quer culpar o Julião por isso. Mas o que move ele em relação ao Julião não é só a questão de Julião tomar a Marina dele. Não é só isso. É porque ele tomou pra nada. Tomou por tomar. Deixou ela grávida. Tomou pra brincar com ela, brincar com os sentimentos dela. Será que essa Marina não está representando a própria vida dele? Né? Ele tá na classe da Aí, casa. no caso do enforcamento de Julião Tavares pelo Luiz da Silva, a senhora acha que ele cometeu esse ato por um ciúmes em relação ao relacionamento de Julião com Marinas? Eu vejo como uma tomada de providência, porque ele está sofrendo. Ele viu que ele tem uma parte que ele diz que odeia os vagabundos. Eu odeio os vagabundos. Um tipo de vingança. Isso ele já está se remetendo ao Julião, que não faz nada, recebeu tudo nas mãos e tal, não sei o quê. Tem o reconhecimento. Exatamente. Ele é reconhecido pelo dinheiro que ele tem. Isso. Então, a competição é injusta, porque a desigualdade é grande. Há uma desigualdade de classe, que é uma outra denúncia. Então, o Julião já tem tudo que para poder captar o olhar de Marina, né? Ele não. Aliás, ele consegue tem. ter muito as coisas rápidas na mão, né? Com facilidade. Com facilidade. O que é o oposto dele. Isso. É como um arqui-inimigo mesmo. Ele é o oposto da vida do Luiz. Tipo, eu consigo Luiz não tudo tem que eu nada. quiser. E ele ainda é frustrado, porque ele tenta fazer as coisas que ele sonha, ele não consegue, ele luta. Mas é um personagem fadado ao fracasso. Aí é que vem a angústia do livro, que transporta até pra gente. Vamos imaginar, então, olha o que o Graciliano leva a gente a questionar. Vamos imaginar essa pessoa na condição social, porque a política continua ferrenha, a desigualdade está gritante, ainda continua. O Graciliano, mais uma vez, consegue atingir o atemporal, né? Ele atravessa os tempos. Estamos aqui ainda falando do Graciliano, importantíssimo. Ele prevê o que a nossa sociedade atual passa. Na verdade, nada mudou, né? É o caráter muito atual esse livro. Exatamente, não mudou. Nada. Mudou Os tempos passaram. a roupagem, mas ali a essência de opressor e oprimido continua. Ficou a mesma coisa. Essa simbiose, né? No caso do oprimido, que é obrigado. Então, se você exercita uma pessoa para que ela só tenha o não, você está fadando ela ao fracasso. Está fadando ao fracasso. Ele não tem como competir preparado para o fracasso. Né? A condição marginal continua assim.
É todo mundo. Professora, Mia Couto dizia que era um plano, né? E é um plano. Em relação à mulher, naquela época, tem uma passagem no livro que Luiz fala que o avô dele tratava a sua avó, assim, a Germana, como uma escrava, que é a questão do machismo naquela época. A senhora acha que ainda acontece esse machismo na nossa sociedade atual? Sim, a gente vai demorar um Ainda pouco persiste. para se livrar disso. A gente está ainda, a gente vê as condições da mulher nas estatísticas ainda de muito, que tem muito o que fazer ainda, muito o que lutar, muito o que brigar, né? A condição feminina que antes a mulher era, a Marina mesmo está como se fosse um joguete. Lembra de Helena de Troia, que é a provocadora da guerra? Um pega, outro pega, cada um que quer, coitada. E ela é a culpada. Ela é a culpada. Como Então, se fosse um brinquedo. exatamente, então a mulher carrega essa condição de culpada e ela está começando a se importar com isso, a mulher está começando a brigar, ela está começando a Querer reivindicar o seu lugar, né, de maneira mais justa, né? Tomar uma Então, posição na Menos, É tanto menos. que hoje em dia tudo que acontece assim na sociedade, tudo se recorre a uma mulher. Se a responsabilidade com o filho é a mulher. Se a educação é sempre a mulher. Eu acredito assim, a lei, por exemplo, a guarda agora, a mulher quando é separada, a guarda é partilhada. Algumas coisas modificaram, mas essa denúncia que o Graciliano faz lá atrás, da condição da mulher, ela ainda continua. Só que está de modo mais leve, né? A gente ainda tem muito que brigar. Conseguimos um espaço bom, mas a gente ainda tem muito para brigar. Aproveitem que Graciliano é alagoano, abracem a causa dele, entre nas palavras de Graciliano para você se entender melhor enquanto alagoano, enquanto sujeito histórico no Brasil. Boa leitura. Obrigada, viu? Obrigada, senhora.